Bom dia, colegas, professores. Em seguida, vamos então apresentar o meu trabalho e o da Luane, de dimensionamento de alvenaria estrutural. Nós somos o grupo E. Nós dividimos o nosso trabalho em 3 partes, a nossa apresentação, né, para ficar mais claro para vocês. A parte 1 sendo o cálculo das cargas verticais, a parte 2, cálculo das cargas horizontais, e por fim, a parte 3, as verificações de flexo, compressão e tração. Primeiramente, as nossas premissas do projeto. O nosso bloco, que é o mesmo da parte 1, que foi a de modulação, é o bloco de concreto, 19 por 19 por 39. O nosso prédio tem 9 pavimentos, sendo um térreo e uma cobertura, e os demais tipos. O nosso pé direito é de 2,50 metros, e a nossa laje é a pré-fabricada de 15 centímetros, sendo que 10 centímetros são de vigota e 5 centímetros de capa de concreto. A nossa planta baixa do pavimento tipo são 4 apartamentos por andar. Ele possui 2 eixos de simetria, o X e o Y, como na imagem. Sendo assim, essas são as nossas paredes horizontais, também já espelhadas, e essas nossas paredes verticais, consideradas para o dimensionamento. Para o início dos cálculos, então, a gente começou definindo quais seriam as nossas áreas de influência. A gente considerou que as nossas paredes são isoladas, sem a formação de grupos. São 7 paredes verticais, 6 paredes horizontais. Como era uma laje pré-fabricada, a gente distribuiu a carga da laje na metade, né, para o menor vão. Para o cálculo das cargas verticais, então, primeiramente a gente definiu quais seriam os carregamentos considerados tanto da laje quanto da parede, começando com a cobertura, com as cargas permanentes fora de telhado, laje e revestimento, e as nossas cargas acidentais de forro. Para o pavimento tipo, que muda apenas acrescentando a escada, e para as cargas acidentais, dependendo da área de uso. E as cargas da parede, então, foram as cargas permanentes do bloco, juntas revestimentos, multiplicados pela altura da parede, e a cinta acabada também. Para começar, então, o cálculo do carregamento vertical, a gente precisava definir as áreas de influência, que foi definido como no item anterior, o comprimento das paredes e quais as suas ocupações. Ali na esquerda, então, temos a parede verticais da PV1 até a PV7 e as horizontais da PH1 até a PH6. Para definir o carregamento permanente e acidental, a gente precisa multiplicar pela área de influência e dividir pelo comprimento da parede, as cargas que a gente definiu lá na primeira parte. Depois, então, a gente soma e a gente tem os carregamentos totais da cobertura, do tipo e do térreo. Após isso, a gente acumula esse carregamento para todos os pavimentos e o mais carregado, então, vai ser o térreo, e é o que a gente vai mostrar, então, o nosso dimensionamento de resistência do bloco. O carregamento acumulado ali na tabela, a tensão foi calculada ali também, dividindo o carregamento acumulado pela espessura da parede, e por fim calculou-se então a resistência do bloco, o FBK, como mostra ali na equação, onde a nossa altura da laje é de 0,15, o H efetivo é 2,5, o B efetivo 0,19, o gama M de 2 e a eficiência de 0,55. Isso resultou, então, que o nosso bloco no térreo precisaria ser de 15 MPa, por causa do PV6 de 13, que deu 3,42 MPa. Agora nós vamos falar das cargas horizontais. Para verificar as cargas horizontais, é necessário primeiro identificar a força devida ao vento. A força devida ao vento ela é calculada conforme a NBR 6123, que a partir do gráfico das isopletas determina uma velocidade básica para cada cidade. No caso, a velocidade básica para a cidade de Porto Alegre é igual a 45 metros por segundo, e pelo nosso terreno ser considerado plano, adotou-se um SU igual a 1 e determinou-se um uso residencial, e com isso o nosso S3 é igual a 1. Já o S2, ele é variável de acordo com uma categoria e com a classe.
Para o nosso edifício foi considerado a categoria 4, que é cidade pequena e seus arredores, e classe B, em que a maior dimensão está entre 20 e 50 metros. O S2 ele varia conforme a altura, como já foi comentado, e nós encontramos esses valores para o S2 para cada um dos pavimentos. Com esses valores, é preciso calcular uma velocidade característica, que é calculada pela velocidade básica e a multiplicação dos três coeficientes, e achar também uma pressão dinâmica, que é calculada como 0,613 velocidade característica ao quadrado. E para achar a força de arrasto em cada uma das duas direções, x e y, é preciso também encontrar um coeficiente de arrasto para cada direção. E esse coeficiente ele é conseguido de acordo com as dimensões e a altura da nossa edificação. No fim, nós encontramos esses valores que estão nessa tabela para a força de arrasto em x e a força de arrasto em y, consideradas com as áreas em x e em y. A força devida ao desaprumo, ela é encontrada inicialmente pelo ângulo de desaprumo, que é calculado por essa fórmula, 1 sobre 100 raiz quadrada de h menor ou igual a 1 sobre 40h, em que é preciso escolher o menor valor entre os dois resultados, e a força devida ao desaprumo é igual ao peso do pavimento multiplicado pelo ângulo de desaprumo. Para o nosso prédio em questão, nós encontramos essas forças devido ao desaprumo. E a partir das forças do desaprumo mais as forças de vento, é possível encontrar os esforços solicitantes globais, em que o momento ele é calculado como o cortante multiplicado pelo pé direito, e isso é preciso ser realizado para as duas direções, tanto em x quanto em y, e para cada pavimento. Agora, nós vamos falar sobre as verificações. Para o início das verificações, é necessário encontrar a rigidez das paredes. Essa rigidez ela é importante para determinar o quinhão de força que cada parede portante vai resistir. No caso, essa rigidez ela é calculada conforme o momento de inércia de cada parede pelo somatório dos momentos de inércia. Foi feito isso para as paredes verticais e para as paredes horizontais. E com isso é possível fazer o cálculo das tensões, em que o σg é devido às cargas permanentes, o σq é devido às cargas acidentais e o σv é devido à força do vento, que é calculada pelo momento ali de cada parede, né? Sobre o momento de inércia, multiplicado pelo comprimento sobre 2. Os momentos que vão ser utilizados para o cálculo da força de vento são esses momentos fletores encontrados pela multiplicação dos esforços solicitantes pela rigidez, que resultou para esses valores de momento para cada pavimento para as paredes horizontais e esses valores de momento para cada pavimento para as paredes verticais. E a partir disso, é possível fazer a comparação de cada uma das solicitações, sendo σg, σq e σv do vento. Pela solicitação do térreo, é possível verificar que a parede PV5 ela tem a maior solicitação de carga gravitacional e a PH2 ela tem a maior solicitação de ação de vento. Então, essas duas paredes elas vão servir para a verificação, uma para flexo-compressão e a segunda para tração. Para flexo-compressão, há duas combinações. A primeira seria quando o vento ela é a ação variável principal e as cargas acidentais seria secundária, e a segunda é quando as cargas acidentais são a principal e o vento seria a secundária, em que as duas têm que dar menor que 1. Ela é considerada levando-se em consideração as tensões solicitantes, o fator de segurança para material igual a 2, uma resistência característica da parede e um coeficiente para aumentar a resistência à compressão na flexão. Para a parede PV5, foi realizadas as duas combinações de acordo com as solicitações de cada pavimento, indo do térreo à cobertura, e em todos eles não se observou valores de combinação superior a 1. Então, não é necessário o grateamento. Porém, nós acabamos
recomendando que seja grateado todos os encontros entre paredes. A verificação da tração, ela é uma verificação única que leva em consideração a tensão do vento e a tensão das cargas permanentes, e é uma condição para não ser necessário a utilização de armadura. No nosso caso, a parede que foi verificada foi a PH2, em que, para a combinação em todos os pavimentos de terra cobertura, também não se verificou valores acima de 1. Então, não é necessário a utilização de armadura. Esse foi o nosso trabalho. Muito obrigada pela atenção.